E Fazer uma oração, então. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia estamos aqui para estudar a Tua palavra. Pai, hoje a gente vai estar estudando, terminando essa sessão, né, de capítulo 24 a 27 de Isaías. Vamos falar, ó Pai, daquele momento das bodas do Cordeiro, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a gente seja preparadas, Pai, para estarmos nessa celebração tão linda que será, Pai, para que a gente possa estar pronta para o dia da tua volta. Te pedimos que seu Santo Espírito esteja com a gente, abrindo a nossa mente, deixando todo o espírito, Pai, de dúvida, todo o espírito de preconceito, todo o espírito que vem aqui de distração, seja deixado de lado, seja expulso no nome de Jesus, Pai, e que com a presença dos seus anjos, com um pedacinho do céu, nessa atmosfera, Pai, criada pela tua presença, a gente possa agora se deleitar no estudo da tua palavra. Te pedimos e agradecemos, não porque nós temos méritos, Pai, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, olha só. É, Amém, amém. A gente viu na aula passada, deixa eu compartilhar aqui com vocês, e a Bíblia vai falando, então, agora no capítulo 25, do banquete das bodas do Cordeiro. Deixa eu só abrir aqui o nosso arquivo. Eu mandei um PDF para vocês. Eu escrevi um pouquinho mais, se alguém quiser, depois eu posso mandar essa outra parte que eu escrevi, mas o PDF está lá. Deixa eu só abrir aqui. Então, continuando, né, o livro de Isaías, ele vai falar assim, olha, Isaías capítulo 25, verso 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa de manjares gordurosos, uma festa de vinhos puros, de tutanos gordurosos, de vinhos puros, bem clarificados. Então, dependendo da tradução ali, fica até mais fácil da gente entender. Resumidamente, vai ter uma festa com comida e bebida boa. Isso é o que o Senhor tem preparado para a gente. E a gente vai entender um pouco mais de que festa que é essa, de manjar que é esse, quando a gente consegue relacionar com Apocalipse capítulo 19, né? Todo o contexto a gente vai ver que aqui a gente está falando do quê? Das bodas do Cordeiro, né? Daquela ceia que está sendo preparada, na qual Jesus se absteu do fruto da vide até que ela aconteça. Então, Jesus ele está fazendo um jejum de suco de uva puro, não fermentado, lembrando que o fermento ele é símbolo de pecado, né? Então, uma bebida fermentada, ela tem essa questão que remete ao pecado. Então, quando a gente fala do vinho símbolo, né, ligado a Cristo, é um vinho não fermentado. O que que é um vinho não fermentado, gente? É o puro suco da uva, né? Até tem muito do Brasil, para a gente ter uma ideia, aqueles sucos integrais de uva, né? Imagine algo semelhante a isso, muito mais gostoso, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Aqui em Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 9, ele vai dizer assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve-me, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, olha só, meninas, vocês lembram que quando a gente estava estudando o livro de Gênesis, mesmo quem não estudou o livro de Gênesis vai lembrar disso, qual foi a primeira coisa que Cristo faz após Adão e Eva pecarem? Eles pecam, eles estão nus, o Senhor vai até eles, chama eles, né? Eles estão escondidos e eles fazem o que para tentar cobrir a nudez deles? Você lembra o que eles fazem? Com o que eles se cobrem? Quero ouvir vocês. O resto de
Não lembro se é de fato folhas ou ramos, não lembro. É as folhas, não é? Do Isso mesmo. requentão, né? Uhum. Eles se vestem, né, com folhas de figueira, as pessoas falam. Então, eles se vestem, olha só, eles veem que eles estão nus e eles vão fazer do jeito deles tentar cobrir essa nudez. Só que é suficiente? Não é suficiente. A nudez deles não podia ser cobrida com folhas, né? Comuns, com ramos, dependendo ali da tradução. Precisava de algo a mais. Da mesma forma, o pecado. O pecado, gente, não é com nossos meros esforços que a gente vai conseguir dar a volta por cima, que a gente vai conseguir vencer a condenação na qual a gente caiu por termos pecado contra Deus. Então, quando o Senhor fala assim, ele pega Adão e Eva e ele dá uma veste de cordeiro para Adão e Eva, o que ele está dizendo ali? Eu vou dar a veste, eu vou cobrir a tua nudez. Só que peraí, para que a nudez fosse coberta, para que eles tivessem uma roupa de cordeiro para se vestir, esse cordeiro teve que ser morto. Vocês estão entendendo? Gente, não tem como você tirar a pele de um cordeiro e o cordeiro ainda fica vivo. Você está entendendo o que isso significa? As vestes do cordeiro são elas as vestes que aqui a gente tem como veste de linho fino, puro e resplandecente. As vestes de justiça dos santos são as vestes da justiça de Cristo, na qual, se eu não tiver com essas vestes, eu não posso entrar nas bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 22, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre as bodas do Cordeiro, né? Quem sabe se a gente for estudar Mateus, ele vai falar disso. O rei chega e olha que alguém não tá com traje, ele fala assim, basicamente, né, em nossas palavras, que roupa é essa que você está usando? E ele é expulso da festa, porque ele não tá com o dress code da, das bodas. Você tá entendendo? Toda vez quando a gente recebe um convite, esses dias eu recebi um convite de 15 anos, de uma amiga nossa, né? Eles são lá da igreja de Oxford. E aí, eles fizeram toda aquela festança, gente, de 15 anos. E tinha o dress code. Era roupa social, roupa formal. Você tinha que ir de acordo com aquela cerimônia. Eu não podia ir lá de tênis Vans, entendeu? Uma roupa que talvez eu use para ir para fazer exercício na academia ou para ficar em casa. Ou mesmo que fosse uma roupa bonita. Ok, não preciso ir nesse jeito, mas eu posso usar uma roupa bonita, mas tinha que ser o dress code. E da mesma forma acontece nessas bodas, eu tenho que estar com essas vestes. E quais são essas vestes, gente? As vestes de justiça de Cristo. E aí é uma coisa que a gente precisa entender. Porque quando a gente fala muito, e a gente fala bastante aqui, inclusive, sobre obediência, né? Viver uma vida de santidade, é deixar as coisas que desagradam o Senhor, é cumprir com a nossa parte. Então, existe uma parte de ação nossa. Só que nesse ponto de ação, às vezes a gente é até tentado a pensar assim, cara, você às vezes é até tentado achar que porque você fez algo bom, você tem algum mérito. Entende? Pode até não ser a sua intenção, mas a gente corre o risco de se achar bom demais porque a gente faz o que é certo. E aí, eu até, nesse pensamento, essa semana eu tava pensando assim, lembrando quando a gente é criança e a gente faz uma coisa e a mãe fala assim: essa não fez mais sua obrigação. E aí você querer palmas. É, louvor porque você fez o que era de fato para você fazer. Então, assim, as vestes de justiça de Cristo é a única forma da gente ser salvo. Não é as nossas vestes, não são os méritos das nossas ações, porque elas não são nada. A palavra de Deus compara como trapos de imundícia. Não é pelo fato de, mas eu jejuo todas as semanas, todos os dias. Muito bom, com certeza você vai colher frutos disso.
Mas não é isso que te salva e não é isso que faz você ser mais santo do que o outro. Mas eu guardo X mandamentos. Vocês sabem, eu guardo o sábado. Não é pelo fato de eu guardar o sábado que eu sou salva. Você tá entendendo? Não é pelo fato de, não, mas eu vou na igreja todos os domingos, todos os sábados, todas as quintas, dependendo do culto que é vocês, eu faço isso. Não, mas eu faço comida toda quinta-feira e eu vou pro abrigo de idosos. E eu dou esse alimento, eu faço isso, eu faço coisas boas. É muito bom, você vai colher frutos dessas boas ações. E tem o seu lugar. Você está entendendo que tem o seu lugar? Só que a gente não pode mudar a ordem. A gente não é salvo por fazer o correto, tá bem? A gente é salvo pelos méritos de Cristo. E aí entra uma questão que mais para frente a gente vai falar sobre isso, especialmente quando a gente for falar das epístolas de Paulo, que é a justificação pela fé. A gente é justificado pela fé, a fé que vem de Cristo. Então, a verdadeira fé, ela não é morta, ela vai produzir frutos, e daí uma consequência disso vai ser uma vida de consagração, uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, uma vida na qual você não vai viver só para cuidar de você, mas que você vai olhar para o próximo buscando fazer bem ao próximo, entende? Mas esse não é o meio, é o resultado de salvação. Então, quando a gente fala assim, as vestes de justiça, e eu já falei isso para vocês, até usei já como exemplo que quando Jesus chama, quando o seu nome é chamado como se fosse no tribunal do céu para decidir o seu caso, quem se aceitou a Cristo, no lugar de estar vendo lá a Priscila, a Elisa, a Rafa, vai ver quem? Jesus representando aquelas pessoas. Só que de forma mais prática, o que é eu ter as vestes de justiça de Cristo? Na minha vida prática, o que que isso significa? Tá bem, tá bem. Ana vai fazer um comentário no final. O que isso significa, gente? Agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que significa Cristo viver em mim? O velho homem morreu. Agora, o meu pensamento, o meu caráter, e isso é bem importante, gente. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles vão formar o nosso caráter moral. E isso vai se refletir nas nossas ações. Quando eu tenho as vestes de justiça de Cristo, agora existe uma transformação do meu eu. E o meu caráter agora, ele vai ser transformado na semelhança do caráter de Cristo. Você tem ideia, gente? Porque quando a gente olha, eu quero que vocês vão a fundo nesse pensamento de ter o caráter de Cristo. Já parou para pensar? Olha como que Jesus tratava as pessoas. Olha como ele reagia quando ele era perseguido. Ele falava, não, você tem que amar os seus inimigos, mas é muito fácil você fazer o bem para aquele que é bom para você e para aquele que não é. Só que muito mais do que isso, é muito mais profundo. É uma transformação completa do eu. Porque o nosso interior, a nossa carne, o caráter que a gente tem, não faz paz com as coisas do céu. Ele guerreia contra as coisas do céu. Entende? Então é uma coisa sobrenatural. Que eu e você, a gente tem uma questão, a nossa decisão, é a nossa vontade tem que consentir. E aí, existe uma outra questão, pensando nessa questão da vontade, de decisão, permitir que Deus transforme o nosso eu. Nem sempre a gente vai querer de cara. Você tá entendendo? Olha só como é que uma coisa vai enroscando na outra. Nem sempre você vai querer deixar de fazer aquilo que tá errado. Nem sempre você vai querer se tornar abnegada. Gente, vocês já pararam para pensar como que às vezes a gente falha em ser abnegada? Abnegado, Jesus ele era abnegado. Hoje até o Lucas estava falando assim para mim. Jesus, ele deixou a riqueza e se tornou pobre para que a gente fosse rico. É,
E aí ele foi falando mais umas três outras coisas, assim, que meu pensamento se elevou. Tudo que Jesus ele deixou o céu, ele veio para a terra para que a gente pudesse ter acesso ao céu. Entende? Ele se absteu de tudo, tanto que a Bíblia fala, ele se esvaziou. Ele se esvaziou para dar. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? De abrir mão de algo para que o outro tenha o melhor e não eu tenha essa pressa de ter o melhor para mim. Então, assim, são vários os atributos de Cristo que de fato a gente tem que buscar, acolher na nossa vida e alcançar. E de fato, essa transformação ela vai vir não por um esforço, mas sim pela uma comunhão com o Senhor. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: pelo contemplar somos transformados. Então, o que vocês têm contemplado? O que eu tenho contemplado? É isso que você vai se transformar. Você pode perceber que uma pessoa que de repente ela começa a escutar muito um estilo de música, que ela começa a usar, começa a sair com um grupo de pessoas diferentes. Por exemplo, vou usar um exemplo assim que é ótimo. Uma pessoa super sedentária. Vamos dizer que ela começa a fazer amizade com aquelas pessoas que amam ser da corrida. E isso até a gente pode servir de um bom exemplo, porque, afinal de contas, isso aconteceu. No Instagram, todo mundo tem Instagram, as pessoas começaram a ter uma febre de vamos cuidar da saúde, vamos correr. Então, teve a febre da corrida no Brasil. Eu não sei como é que tá agora, nesse exato momento, mas todo mundo tava indo correr. Por quê? Acontecia que um amigo tava correndo, aí você via no seu Instagram gente correndo. Não era só a blogueira fulano de tal, era o seu amigo, era o seu primo, era a sua tia, era todo mundo. E nisso, mesmo você que detestava a corrida, você, olha, peraí, você começava a parar para pensar, talvez a corrida não seja tão ruim assim. E lá vai várias e várias pessoas que começaram a corrida também, porque contemplaram, né, esse cenário de corredores e pessoas muito próximas, então acabaram sendo influenciadas por bem. Então, assim, pelo contemplar somos transformados, isso pode ser tanto para o ruim quanto para o bom. Mas o nosso foco aqui é quando a gente contempla Cristo, então a gente traz essa transformação para a nossa vida também. Então, meninas, olha só, né, como que é sério essa questão, como quando a gente para refletir, e eu teria vários versos aqui para trazer para vocês sobre as vestimentas. Inclusive lá, eu acho que é capítulo 62, 60 e alguma coisa de Isaías, a gente vai estar falando de novo sobre as vestes. Prestem atenção, não é uma parábola, não é uma história nem outra. Todo momento a palavra de Deus fala dessas vestes. E essas vestes são as vestes de justiça de Cristo, nas quais a gente não pode abrir mão. Caso contrário, não tem como a gente participar das bodas do Cordeiro, tá bem? Então, olha só. Alguém quer fazer um comentário sobre esse tema? Eu acho que cabe aqui, porque no próximo capítulo ele vai trazer agora um pouquinho sobre outro tema. Então, Ana, você falou que queria fazer um comentário, pode fazer agora. Tá me ouvindo, amiga? Tá, né? Sim, É muito forte essa questão, né, da salvação, né, de que infelizmente tem pessoas achando realmente que é por mérito, né, por eu fazer, achar que tô salva. Eu já escutei, assim, diversas pessoas falando também algo que, assim, é muita heresia. Por exemplo, tem agora o apelo na igreja, né? E aí eu vou levantar a mão, aceito Jesus, recebo ele na minha vida, confesso. Só que eu saio daquela igreja e continuo a minha vida de pecado. A pessoa não teve a salvação. Então, assim, não é você levantar a mão, você tá na igreja de domingo a domingo, você tá em ministério, fazendo isso, as pessoas estão confundindo a salvação, a verdadeira salvação. Claro, não é por eu fazer. Eu falo que tem, sim, o nosso papel. Até o livro que eu li muito forte sobre o impacto da santidade. Que é, sim, o eu fazer, mas não fazer coisas, ações, e sim a minha renúncia. Quando eu aceito a Cristo, eu tenho que renunciar à minha carne diariamente. Eu lembro que na passagem onde Jesus fala para aquela adúltera, né? Que queriam apedrejar. Cadê aqui quem tá te condenando? Ninguém. E ela, então, tipo, então vai embora. Mas assim, vai e não peques mais. Então, Jesus realmente é só ele que limpa, é só através dele que temos a salvação, mas não é pra gente continuar na mesma vida.
de engano, de pecado. Porque aí Jesus volta aquilo que eu gosto muito daquela passagem, né? Ah, mas eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E Jesus vai falar assim, mas eu não te conheço. Porque não é isso que salva, né? Eu tá expulsando o demônio, eu tá fazendo milagres, sabe? Fazendo coisas pra ter a salvação. Porque a salvação é uma graça, um favor imerecido. Então, mas requer sim, requer uma renúncia nossa diariamente. É abandonar a vida realmente de pecado. Sim, exatamente. Quando eu falo que não é pelos nossos méritos, que não importa se você faz algo bom ou não, no sentido de ser salvo, né? Porque não é porque a gente faz algo bom que eu vou ser mais merecedora da salvação. Isso não existe, né? Vai agora ver, eu até falo muito dessa ordem, que às vezes a gente inconscientemente, tá bom? Pode fazer parte de uma crença de que não, eu tenho que fazer isso, porque caso contrário, o Senhor não vai gostar de mim. Ou como se Deus tivesse de mal com você porque você pecou, porque você errou. Então a inimizade existe em relação ao pecado, mas não contra o pecador. O Senhor ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Porque ele ama o pecador, né? Agora sim, existe um resultado disso. Uma vez que você foi salva, a palavra de Deus fala assim, tanto que Paulo ele vai falar muito dessa graça, ele fala assim, nossa, então quer dizer que a gente anula a lei pela fé? Não, pelo contrário, antes nós confirmamos, entende? Então, o Senhor também vai falar assim: aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, olha só. Então, é o resultado, né? O livro Discipulado, gente, fala muito disso, é muito legal. O primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre isso, sobre como a gente recebeu uma graça que não foi barata e que não pode ser barato pra gente, aquilo que custou muito para Deus. Porque essa graça que é de graça, ela é uma graça preciosa, porque custou o sangue do Filho de Deus. Ela custou sangue. A gente foi comprada, não foi por prata, não foi por diamante, não foi por esmeralda. A gente foi comprada pelo sangue do Rei do Universo, pelo Criador de todas as coisas. Olha que tremendo, entende? Então, qual vai ser a minha resposta para tão grande amor, para tão tamanha graça? Porque Jesus ele vem nos salvar do pecado. Mas ele não vem agora, ele vem, ele te recebe, pecador, mas ele quer tirar, ele quer limpar o terreno do seu coração, ele quer organizar a sua vida. E ele quer te tirar do domínio do pecado, para que você se vê livre daquilo que estava te agarrando e te condenando. Então, o Senhor, ele vem para te dar libertação, né? Então, é um processo. E é maravilhoso a gente estudar isso, porque é tão gostoso a gente poder abrir mão, né, desfrutar e crescer em graça, renunciar, porque a renúncia não é fácil. A renúncia sempre vai ser difícil, porque tem um custo. E tem um custo, muitas vezes, que não é uma coisa detestável, gente. Ninguém vai querer abrir mão de algo que não é ruim, de algo que é bom. Entende? Mas tem um preço. Só que quando você coloca isso comparado à renúncia de Jesus, tão pequeno é. E sabe o que é? Quão pequeno essa renúncia se torna, por mais difícil que seja, quando você começa a pensar num pai que tem um filho. Pri, eu já vou passar a palavra para você, que eu vi que você levantou a mão. Imagina o pai. Vamos dar o caso da Pri, que tem filhinhos. Pri, quanto que você não gostaria de dar para os seus filhos? Eu tenho certeza que tudo que você pudesse dar e mais para ver um sorriso no rosto deles você daria. E eu tenho certeza que muitas vezes você vai ter que repreender eles vão chorar, vão ficar chateados com você porque você não deu aquilo que eles queriam, mas porque você sabe que é para o bem deles. E aí, amanhã ou depois, eles vão falar assim: nossa, mãe, obrigada.
porque aquilo que você me deu é muito melhor. Com os pais, às vezes, acontece muito isso quando a gente é criança. A gente quer o brinquedo e a gente chora muito porque nosso pai não nos deu, a mãe não deu. Na volta a gente passa e depois não passou nunca mais. Só que passou uns dias e aí o nosso pai e nossa mãe vem com um presente muito melhor. E aí você compara com aquela renúncia que era difícil, que custava muito, que era algo que você amava muito. E aí você compara e aquilo lá se tornou desse tamanho aqui. Porque você viu que Deus tinha algo grandioso para você, muito melhor. Só que custa tempo, custa espera e custa renúncia e fé. Fé que o Senhor tem o que é melhor para você. Pode falar, Pri. Só vou terminar rapidinho. Só vou terminar. E é tão lindo que nada que a gente faça, por exemplo, se agora eu vou jejuar, eu vou só orar, e a outra pessoa só vou pecar, Deus não vai me amar mais por conta disso. E as pessoas às vezes se confundem. Deus te ama, nada que você faça ou não faça, Deus vai te amar da mesma forma. É um amor sem que nos constrange. Eu gosto muito de uma frase que fala, né, que a conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Muito Agora, bom. a religiosidade só coloca uma roupa limpa em cima do seu corpo sujo de lama. Então, infelizmente, a gente tem que andar, abrir nossos olhos realmente para que o amor de Cristo, o amor do nosso Pai. Gosto muito daquela passagem do filho pródigo. Falo muito do filho que foi embora, mas aquele filho que ficou, ele não andava como filho. Então, muitas vezes nós somos aquele filho que ficou, né? Andamos como servos e não como filhos. É verdade. Muito bom. Pode falar, Pri. Liguei. Enquanto você falava, eu me lembrei, eu acho que eu já até falei isso aqui, que durante muitos anos eu achava que eu não merecia a salvação, porque eu me achava inferior às outras pessoas. Eu via o nível das outras pessoas e via o meu e eu não me achava digna, né? Eu achava que eu dependia de alguma coisa que eu fizesse para eu entender que eu merecia a salvação. E eu demorei muito tempo para entender que eu não deveria me comparar a ninguém, que a história de conversão ao longo, né? A longo prazo, né? Que a gente for fazendo, é isso que a Ana falou, que não existe nada que eu faça mais ou menos vai fazer Deus me amar, ou mais ou menos que isso, né? E eu botei na minha cabeça que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Que eu não deveria mais me comparar a ninguém, que cada um tem um processo diferente, um tempo diferente de mudança, né? De comportamento, de níveis, né? E a partir do momento que eu entendi isso, e eu também entendi, eu falei assim, isso também é como se fosse uma arrogância da minha parte, achar que eu não sou merecedora. Não é essa a palavra, né? Eu esqueci o nome da palavra, mas assim, depois que eu entendi isso, eu sei do amor de Deus, tenho meus altos e baixos, né? Que eu acho que como qualquer outra pessoa, mas eu sigo prosseguindo, né? Tem época que eu tô mais, tem época que eu tô menos, mas eu não largo Jesus, né? E eu creio que, às vezes eu falo para ele assim, Senhor, faz igual você fez com o Saulo, me converte assim instantaneamente. Eu gostaria de ser assim, essa conversão, e não voltar mais a ser o velho homem, né? Que muitas das vezes o velho homem ele volta, né? E isso que vocês estão falando aí é muito real. É uma caminhada, né, Pri? Isso. E é uma caminhada que é única. A sua caminhada com Jesus, ela vai ser diferente de todas as outras aqui, né? Você pode se comparar, de repente, com uma pessoa que está, sei lá no púlpito da sua igreja. Essa pessoa que estiver lá, ela vai estar se comparando com quem? E assim vai, comparações. Mas a questão é, eu acho que o nosso maior inimigo, inclusive, é o nosso próprio eu, né? De querer não decidir, de querer não fazer. Eu acho que a melhor comparação é a nossa própria, sabe? De o que eu posso fazer de melhor. Tá, essa semana foi assim, não foi boa a minha comunhão com o Senhor. O que eu posso fazer diferente pro dia de amanhã? Tá? É isso. Então, eu acho que isso faz toda a diferença nesse processo. Mas a gente vai seguindo sem desanimar. Porque a nossa fé, ela não é baseada em sentimentos. Os sentimentos, eles enganam. Você pode achar que você tá ali, você vai num culto, você escuta um louvor, você fala, uau, tô me sentindo salva.
E talvez você esteja perdida naquele momento. Você entende? Pode ser que você na sua casa, você esteja passando por tanta dificuldade que o seu sentimento fale para você assim, não, você é a pior das pecadoras, você não está salva. Estou perdida. E pode ser naquele momento ali que, de fato, o Espírito Santo esteja atuando no seu coração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não deve ser guiada pelos nossos sentimentos, sabe? Os nossos sentimentos, eles são enganosos, e eles não podem... O nosso sentimento, às vezes, a gente até confunde com voz e autoridade do Espírito Santo. O nosso sentimento não é o sentimento enganoso. A autoridade do Espírito Santo é diferente. A gente vai ter isso como base nas Escrituras. No momento de dúvida, no momento que os sentimentos vacilam e oscilam para todo mundo, a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, né? Operando pela fé, mesmo que o sentimento esteja falando ao contrário. Entende? Crendo nos méritos de Cristo. Não, eu creio nos méritos de Cristo. Ele me salvou, né? E aí a gente vai combatendo. Bom, meninas, para finalizar, olha só, né? Esse assunto tá rendendo tanto, a gente já tá com. Tudo bem, a gente começou em 40, agora é 25, então em 15 minutos a gente finaliza, né? Mas hoje a gente vai finalizar essa sessão, meninas. Se alguém tiver que sair, claro, a gente não vai se demorar muito, eu acredito que com 15 minutos a gente finaliza. Essa sessão aqui, eu quero terminar hoje. Se alguém tiver que sair por alguma questão, a gente vai ter aula gravada aqui, mas eu vou amar ter vocês aqui até o final, com certeza, né? Agora, o restinho dos comentários a gente deixa para o final do vídeo, para a gente não perder aqui, tá bem? Mas muito bom sempre comentar com vocês. Agora vocês vão entender por que eu abri o comentário ali, porque agora a gente vai estar falando do capítulo 26. E o que o capítulo 26 está falando? Eu coloquei aqui a angústia de Jacó. Aí vocês talvez estejam pensando assim, angústia de Jacó, mas a gente está em Isaías? O que isso tem a ver? Olha só, eu vou até trazer, trouxe vários versos aqui para vocês, e eu vou ler muito verso e eu vou falar um pouco menos. Vou tentar. Era o plano que estava, inclusive, que eu escrevi no PDF. A palavra de Deus diz assim, então, Isaías capítulo 26, verso 20 a 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que a indignação passe, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os habitantes da terra pela sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, aqui, meninas, a gente está falando de uma coisa que vai acontecer. A gente está falando dos últimos acontecimentos da história dessa terra. E a gente tem aqui uma instrução. Vai, entra nos seus quartos e fecha as suas portas e se esconde por um momento até que isso passe. O que o Senhor está falando aqui? Ele está falando para você ir num lugar seguro. Quando essas coisas estiverem acontecendo, que coisas estiverem acontecendo? Para onde que eu devo ir nesse momento? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, a gente está falando de um momento de crise, na qual o povo de Deus vai ter que se esconder até que passe, ok? Então, vamos lá. Aqui o Senhor, ele fala assim, esse Senhor sairá do seu lugar para castigar os habitantes da terra. O livro de Apocalipse, ele vai falar pra gente que 7 pragas vão cair nos últimos dias. Sabe o que é interessante? Com o povo do Egito, houveram 10 pragas. As 3 primeiras caíram sobre todos. As 7 últimas apenas sobre os egípcios. Em Apocalipse, agora, a gente só tem 7. E essas 7 pragas, elas vão cair sobre o povo que não é o povo de Deus, né? O povo que escolheu o assim eu penso. O assim eu quero fazer. A minha vontade, não a vontade de Deus. Então, vai ter esse momento breve da volta de Jesus. O mundo vai estar culminando. A gente fala muito disso, sobre os juízos de Deus estarem caindo sobre a terra. Porque o Senhor está já saturado da condição de pecado, da condição de perversidade que o mundo está. E aí a gente começa a ver os juízos de Deus caindo. Então,
Aqui é sobre isso que o livro de Isaías está falando. E ele está falando assim, olha só, o Senhor ele vai sair do seu lugar para castigar. Ele vai castigar os habitantes da terra, mas ele também sai do lugar para cuidar do seu povo. Porque nesse momento aqui, agora a gente está unindo as pecinhas. Apocalipse vai falar de uma perseguição. Eu quero que, nesse momento aqui que a gente está falando, que vocês busquem lá dos outros estudos, quando a gente falou sobre esse mesmo assunto. Tribulação para alguns, perseguição para os outros, tá bom? A gente vai juntando essas pecinhas agora. Olha só o que o capítulo 12 de Daniel, verso 1, verso 2, vai estar falando sobre esse momento de crise. Ele diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Gente, um tempo de angústia no qual nunca houve. Imagine todas as guerras, todos os sofrimentos. Ele fala assim que ainda não é nada comparado com o que está para vir. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A gente falou sobre isso no outro capítulo. Mas olha só, gente. A palavra de Deus fala que Noé, ele foi livrado do dilúvio. Noé foi livrado do dilúvio, mas ele passou pelo dilúvio. Você está entendendo? Aqui é a mesma coisa. O povo de Deus vai passar pelo dilúvio dos acontecimentos dos últimos dias. Só que assim como Deus proveu uma arca, assim vai ter uma arca para o povo de Deus nos últimos dias. Falei sarça ardente. A fornalha ardente, a mesma coisa. Deus proveu. Olha só, gente, mesmo no fogo, era para eles serem consumidos. Deus proveu refúgio. E aí, por mais que tem pessoas que ficam fazendo, gente, um show de terror, porque aquele tempo vai ser terrível e vai ser horrível. E de fato vai ser difícil. Só que a gente tem sempre duas opções. Nem cheiro eles tinham de fumaça. Olha isso, gente. Imagina, nem cheiro. Naquele dia a gente tem duas opções: de olhar para as condições desanimadoras que a gente vai estar passando, ou olhar para Jesus, pensando que, ao mesmo tempo que as questões vão estar difíceis, também vai ser tempo da gente ver as maravilhosas manifestações de Deus em favor do seu povo. Que privilégio! Que privilégio estar passando por um momento desse, sendo representante do reino dos céus. Né? Então, o Senhor ele vai ter o seu povo e ele vai cuidar do seu povo. Apocalipse 12, 17, ele fala, eu sempre falo esse verso para vocês, eu estou trazendo aqui para amarrar, né, com esse verso de Daniel e Isaías. Ele diz assim, olha, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente. Quem que ele foi guerrear? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, essas são as pessoas das quais vão passar por perseguição. Essas são as pessoas que o Senhor dá uma ordem. Vai no teu quarto, se esconde mais um pouquinho, até que tudo se acalme. Então, essas são as pessoas que o Senhor fala para ir para um lugar de refúgio, para um lugar seguro no momento que a crise chegar. Então, olha só, gente. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 17, ele vai falar assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na mão direita ou nas testas. Testas, eu falei para vocês que aqui é onde fica o nosso lóbulo frontal. O lóbulo frontal é onde a gente toma as nossas decisões, tá bem? Então, isso é muito importante, gente. Aqui é a nossa tomada de decisão que faz a gente, né, ser um povo que vai escolher isso ou aquilo, tá aqui tudo no nosso lóbulo frontal. Então, o sinal da besta, ou ele vai vir na mão, tem esse sinal de trabalho, ou ele vai vir na testa numa tomada de decisão
consentida sobre aquilo que a besta está propondo. Então, por que eu trouxe aqui? Agora eu estou falando de marca da besta, qual que é a questão? Porque Apocalipse vai falar que, primeiro, então, esse último grande engano que vai estar sendo preparado é aqueles que adorem a besta. Se você não adorar a besta, você vai receber um boicote econômico, não vai comprar nem vender. E isso vai se escalonando. Primeiro, não vai poder comprar nem vender. Alguns vão ceder, alguns vão passar, só que ainda vão ter aqueles que vão se manter firme. Até chegar um ponto de você ser perseguido de morte. E aí é nesse ponto que o Senhor fala, você vai ter que se esconder. Você tá entendendo como a gente vai encaixando aqui as posições? Como a gente vai encaixando aqui cada verso? Então, aqui Jeremias, ele diz assim, porque assim diz o Senhor, sobre esse mesmo tempo, gente, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem dá a luz? Porque vejo que todo homem com as mãos sobre os lombos, como se estivesse dando à luz, e que todos os rostos se tornaram em palidez? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia de Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, aqui o profeta Jeremias, ele fala assim, olha, escuta uma voz de temor, não de paz. Né? Você já viu um homem dar luz comparado à dor de parto? Os homens, a expressão do rosto que ele vê do povo que vai estar passando por essa angústia é como se eles estivessem em dor de parto, de tão angustiante que é. Ele fala assim, é tempo de angústia para Jacó. Qual que foi a angústia de Jacó, gente? Vocês lembram disso? Qual que foi a circunstância? A gente está quase terminando o nosso estudo de hoje. Tem só mais um verso que eu vou ler para vocês. Depois esse. Olha só, vamos lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás, porque isso é importante. Toda vez que você tiver uma dificuldade em algum contexto bíblico do que vai acontecer no futuro, você tenta buscar o evento lá que está no Antigo Testamento que remete àquilo que a gente está vendo. E aí fica mais fácil de você entender. Então, quando a palavra de Deus vai falar aqui em Jeremias, e é tempo de angústia de Jacó e ele será livrado dela, então a gente precisa voltar para entender. Olha só, Jacó lutou com um anjo depois que fugiu do irmão. E por que ele fugiu do irmão? Porque ele pecou. Então Jacó, ele tinha pecado, ele tinha, né, a gente sabe tudo que ele fez de errado, ele foge. Ele queria, de fato, sim, a supremacia ali da questão espiritual, da família e tudo mais, né? As bênçãos que um primogênito receberia. Ele queria, pelo aspecto espiritual, não tanto financeiro, que acabava vindo junto também. Mas ele tenta isso fazer por qual meio? Pela extorsão. Exatamente, ele rouba a primogenitura do irmão, ele foge e ele é perseguido de morte. Então, nesse momento que ele é perseguido de morte, a angústia dele, e ele luta com Deus, né? Você vê que a angústia dele é tão grande que ele luta com Deus. Qual que é a frase, o ápice, né, dessa luta que ele fala para o anjo, que na verdade é uma teofania, né? O Senhor que estava ali, que ele lutava. Qual que é o ápice da discussão ali, da briga? Ele fala assim, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele precisava saber que ele estava perdoado. Não importava mais nada. Ele não estava com medo em si de uma morte física. O medo dele era de, será que Deus me aceita de volta? Será que eu estou perdoado? Será que Deus ele vai me abençoar depois de tudo que eu fiz? Então, a angústia, a luta que ele tem com o Senhor, porque a gente tem que pensar que tinha um inimigo atrás das cortinas acusando. Você fez isso, você fez aquilo, você não é merecedor, né? E a gente sabe que esse inimigo, ele também tá atrás das cortinas, sempre tentando acusar, apontar o dedo pra gente, não é mesmo? E ele estava ali na mesma questão. E quando a gente traz isso para o cenário de perseguição, do tempo de angústia de Jacó, chamando Jacó, o povo de Deus que vai passar por esse momento, a gente também vai passar por um enfrentamento de autoanálise,
e de se deitar aos pés de Jesus e falar assim: Senhor, eu não te deixarei se não me abençoares. Eu preciso saber, eu preciso da confirmação, sabe? Eu confessei todos os meus pecados para o Senhor, eu de fato consagrei todas as áreas da minha vida ao Senhor. Gente, essa luta é muito profunda e é uma luta que a gente tem que ter, de fato, porque ela representa uma entrega total a Cristo. Nada mais importa. Não importa se ele ia ser morto pelo irmão, não importa o que aconteceria. Depois que o nome dele é mudado, agora você não vai ser mais chamado Jacó, suplantador, né? Você vai se chamar Israel. Ele descansa em paz. Agora, podia acontecer o que fosse, ele estava em paz porque ele sabia que Deus tinha aceitado ele. Ele sabia que ele tinha sido perdoado. Então, vai ter uma questão parecida nesse sentido espiritual, tá bem? De consagração desse povo, de estar num nível de consagração, né? Espera aí. Aqui. Deixa eu ver. Como em Hebreus, depois do sacerdote fazer o sacrifício pelos pecados, a dúvida é se confessaram tudo, né? Lembra que a gente falou, porque o que acontecia, né? Até, não sei se vocês lembram desse videozinho que eu mostrei para vocês, se o pecado não era confessado, no dia que o santuário era totalmente purificado, o que que acontecia? A pessoa era cortada do povo de Israel. Porque acontecia uma purificação do pecado. Se uma pessoa ainda estava em pecado no momento que era purificado, então a pessoa era levada junto com o pecado, entende? Agora, se eu confessei todo o meu pecado, então, se o Senhor, né, eu confessei, o Senhor me perdoou de todos os pecados, então não tem problema nenhum. Então, é bem legal esse link que você falou, Rafa, e é exatamente isso. Exatamente isso. Fez um link que encaixa perfeitamente. Por fim, quando eu falo, eu trago esses pontos aqui de tribulação, de perseguição, porque são coisas que vão acontecer. E nós, como um povo de Deus, a gente tem que estar preparadas para os momentos que virão. Quando a gente fala em estudo da palavra de Deus, não é apenas um estudo para a gente saber por saber. É um estudo para a gente, de fato, ter uma transformação de vida, para a gente andar em santidade, para a gente buscar contemplar Jesus e buscar ter esse caráter da semelhança de Jesus, para que a gente possa estar preparada, meninas, para o tempo que virá. Porque é fácil, muitas vezes, a gente estar com Deus na bonança, quando tudo está bem. Para alguns não é assim, às vezes é mais fácil estar com Deus nas dificuldades, né? Mesmo assim, mesmo as dificuldades, o Senhor ainda assim pode transformar a maldição em bênção, e louvado seja o Senhor por isso. Mas a verdade é que hoje é tempo de preparação. Para que aquele tempo aconteça e a gente não seja pega de surpresa. Porque a palavra de Deus fala que não vai haver um tempo igual, nunca houve um tempo igual àquele que vai haver. Vai ser um tempo difícil. E aí você vai precisar, naquele momento, lembrar das promessas de Deus. Que por mais que for mais difícil do que tem acontecido em toda a história da Terra, o Senhor estaria com o seu povo. O Senhor traria um fim para aquele sofrimento. E o fim daqueles momentos de perseguição, de morte literal, eu estou falando, de fuga literal, eu estou falando, de talvez a gente não ter uma liberdade de estar aqui falando da palavra de Deus como a gente tem hoje, naquele tempo, a gente vai estar colhendo os frutos de uma vida que a gente está cultivando agora, da comunhão que a gente está tendo agora. E vai ser muito mais fácil para algumas do que para. Vai ser difícil para todo mundo, gente. Mas para algumas vai ser um pouco mais fácil do que para outras, devido ao preparo. Entende? Então, assim, eu gosto desse verso, 2 Coríntios, capítulo 4, 17, porque ele me faz pensar. É um dos versos que eu quero. Se Deus me der a graça de estar viva na última geração, né?
passando por esses momentos, e Deus sabe todas as coisas, se Ele quiser que eu descanse antes, Ele, amém por isso, louvado seja o Senhor. Se Ele falar assim, não, você vai estar passando por essas dificuldades dos últimos dias, Ele vai me dar a graça para estar, mas de qualquer forma, esse verso serve para todas as dificuldades da vida, viu, meninas? Seja qual seja a situação que você esteja passando agora, seja a situação das provações que vão vir no futuro para o dia da angústia de Jacó. Esse é um verso que é de cabeceira de cama. Ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea? É leve e momentânea quando a gente perde alguém que a gente ama? É leve e momentânea quando você trabalha, você perde o trabalho, a única forma de sustento da sua família, porque talvez você não se sujeitou a algo que ia ser contra os princípios bíblicos? É leve e momentânea as dificuldades que a gente passa aqui, é leve e momentânea a tribulação das pessoas que, missionários que a gente tem aí ao redor do mundo, na qual eles abusam da mulher, cortam a cabeça da criança. Estou sendo, desculpa até as palavras aqui, porque estou dizendo que na nossa perspectiva é leve e momentânea, só que a palavra do Senhor, ele não está sendo indiferente aos nossos sentimentos. O Senhor, ele não existe uma lágrima que caia do nosso rosto que ele não perceba. Que ele não se compadece dos nossos sofrimentos. Ele sabe de todas essas coisas. Mas comparada com o que Deus tem preparado para mim e para você, no céu, na nova terra, a palavra de Deus diz, comparado a isso, tudo é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Essas coisas aqui nessa terra, meninas, vão passar. E os sofrimentos aqui vai ter um fim. E louvado seja o Senhor, que se isso que estiver acontecendo aqui, o Senhor converter para quebrantar o nosso orgulho, quebrantar o nosso coração, moldar no seu, para que o velho homem morra e que ele coloque em nós aquelas vestes de justiça. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque o que a gente tem como galardão é eternidade. E quando a gente olhar para trás, essas coisas terão passadas. E a gente vai poder louvar o nosso Deus. A gente vai poder estar com aqueles que nós amamos por toda a eternidade. Tão pequeno é o nosso esforço agora, meninas. Tão pequeno. Tá difícil? Aguenta um pouco mais. É difícil dizer não? Clama ao Senhor, porque o esforço ainda é pequeno. Vale a pena, vale a pena. Então, é com essa palavra, meninas, que eu encerro o nosso estudo de hoje. Estamos em oração, estejamos em oração, para que Deus nos fortaleça e nos dê essa fé, né, no dia a dia, frente às dificuldades que não são fáceis, né? Que a gente lembre das promessas do Senhor, que a gente seja apegada com Ele, que a gente possa glorificar o nome dEle, seja na tristeza, seja na alegria, seja na saúde, seja na doença, seja o momento que for, que a nossa vida seja usada para a honra e glória do nome dEle. Amém? Quero fazer uma oração com vocês. E, bom, alguém quer fazer um comentário antes da gente fazer uma oração? Então, ninguém quer fazer nenhum comentário? Eu vou falar rapidinho, então. Eu tive, né, uma amiga na época de curso preparatório, que ela era de uma igreja que pregava isso, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí ela já tinha aceitado Jesus, se batizou,
mas não se mantinha em santidade. E era muito difícil, porque ela dava um mau testemunho e falava que ela estava salva, porque ela já tinha se batizado. E realmente, eu não tenho o caso de falar de denominação, né? Mas que ainda prega isso, que uma vez salvos, salvos para sempre. E aí eu fui dando a palavra para mostrar para ela que não, mas ela estava Heresia, heresia. tão dominada que ela não conseguia entender. E aí depois, mais pra frente, que eu fui entender que ela era filha de diácono, depois o pai dela foi a pastor dessa igreja, que tinha esse tipo de ideologia que eles, né? Ideologia, eu falo ideologia porque não é Bíblia, né? É heresia, como a Ana Paula tá falando, é uma heresia. E aí ele veio a pastor e ela passou por muitas coisas, justamente porque ela acreditava que ela podia fazer tudo que o mundo fazia, porque ela estava salva. É muito triste isso. Hoje eu espero, né, que ela esteja em Cristo verdadeiramente e não esteja mais, né, nesse tipo de igreja. Rafa, realmente é algo que existe muito, né? Existem várias questões assim que não são bíblicas e que as pessoas acabam perdendo muito por não estudar a palavra e não conferir, né? Tanto que eu falo muito, o nosso nome Bereanas não é à toa, porque a gente tem que, de fato, ir até nas escrituras e pregar. E nossa parte em frente a isso é ter muito amor e muita paciência, né? Claro, vai ter pessoas que não vão querer ouvir, mas aquelas que quiserem, que tiver, abrir a porta para você pegar, que você possa ser usada para levar a palavra dela. Amiga, vamos estudar sobre isso. Você tem certeza? Onde que está escrito? Vamos estudar junto? Vamos orar sobre isso? Né? Então, clamar ao Senhor. É, eu ri do Hein, comentário hein, da. amiga? Eu lembrei do estudo que você fez de Apocalipse, é muito forte, assim, eu queria fazer até novamente, sobre Laodiceia, as igrejas de Apocalipse, que hoje a gente vive igrejas assim, como Apocalipse, sabe? Morna, que acham que estão salvas, que acha porque faz ou deixa de ir, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou filha de pastor, eu tô salva, eu tô com Cristo, Cristo vai voltar e eu vou estar. É uma coisa que não faz sentido. Se imagina, Deus é Deus grande, misericordioso, e em Deus não há sujeira, impureza. Tem noção que o pensamento de Deus não passa sujeira? Tem noção que Deus é tão grande, tão santo, santo, e acha que a gente vivendo em pecado aqui, a gente vai conseguir ter a vida com Ele na eternidade? Não faz sentido. Assim, É, a única coisa que a gente vai levar dessa terra é o nosso caráter. sim, Imagina, gente, se a gente não tiver o caráter transformado, podia ir todo mundo pro céu, porque daí quando chega no céu, muda o caráter de todo mundo e tá tudo resolvido, né? Mas não. não é. Eu vi até uma assim, tem um pastor, eu prefiro tratar, tirar demônio da pessoa do que tratar caráter. Porque tirar demônio é mais fácil. Gente, concordo. Gente, é só fazer a oração expulsa. Agora, caráter, gente. É uma obra de uma vida. É uma obra de uma vida. Sabe que, às vezes, né, eu tava conversando hoje com o Lucas sobre quando eu era mais nova e tal, e aí eu pensava assim, não, já tava bom, né? Não que eu não quisesse melhorar, não tivesse coisas para melhorar, mas no geral, às vezes a gente pensa que não, a gente tá indo muito bem, né? Aí você olha para o ano passado, nem precisa voltar tanto tempo atrás, você já vê o tanto que você mudou. E aí você, daqui a alguns anos, vocês vão olhar para esse momento agora e vocês vão falar, caraca, que mudança. Claro, se permitirem, né? Mas o caminho da santificação, né? Eu falo que a santificação é um caminho. A trajetória da transformação do caráter também é um caminho e que a gente tem que, assim, ardentemente buscar e consagrar, sabe, ao Senhor. Porque não é uma coisa que muda. Por exemplo, gente, caráter, pensamento. Pensamento, vocês parem para pensar. As más suspeitas, sabe aqueles pensamentos que vêm assim, que é contra a paz, é contra a coisa de Cristo. Isso tem que ser removido da nossa cabeça. Então, assim, o passarinho pode até vir voar, mas você não deve deixar fazer ninho, tá bem? As sugestões vão vir. E agora, o que que você faz? Você deixa o passarinho fazer o ninho ou você expulsa ele?
entende? A nossa mente é um jardim. Como é que fica um jardim descuidado? Cresce mato, cresce. Aqui, ortiga, misericórdia. Ortiga, mato, espinho, bicho perigoso, vai crescer de tudo. O que você faz para o jardim estar bem cuidado? Você arranca os matos. Você tem que arrancar o mato. Se você quer uma flor bonita, você vai ter que plantar uma flor. Eu estou usando esse exemplo bem simples porque acontece nos pensamentos. A gente acha que os pensamentos bons eles vão vir assim, ai, que lindo, tudo é flores. Não, você vai ter que fazer um esforço para arrancar o mato. Você vai ter que arrancar a ortiga e você vai ter que plantar a flor. Você entende? Você vai ter que aparar. Você vai ter que limpar. Se você quer uma mente que de fato, né, tem esse caráter semelhante ao de Cristo. E esse aparar e se cuidar desse jardim, vem com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo. Olha, a Aline falou assim: nossa, essa mesa me ajudou a mudar muito. A Aline de hoje não tem nada a ver com a de 2023, graças a Deus. A Ana falou: e só temos autoridade contra esses pensamentos com a palavra de Deus, exatamente. Assim diz o Senhor. Amém, amém, meninas. Louvado seja o Senhor, né? Por isso. Esse assunto é muito bom. Talvez a gente traga alguns temas, né? Talvez antes de entrar num livro novo, a gente traz um tema, né? Um tema de santidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, o caminho da santidade. Gosto muito de falar dessa questão do caráter, Eu já tenho aula pronta, amiga. atributos. É só marcar a data. Olha, a gente pode combinar. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos estar falando sobre isso, tá bem? A Ana também gosta muito, né? Tanto que a gente já conversou muito sobre isso, sobre a questão da santidade, porque é tão maravilhoso, né? Que você fala assim, quer que o mundo inteiro descubra. Gente, só quero fazer uma oração, porque eu sei que tá difícil pra Pri com o neném. E a gente ainda não tem neném, a gente esquece às vezes, né, Pri? Perdoa, gente. Gente, essas crianças não estão parando. O Tito, só Jesus na causa, meu Deus do céu. Ele se pendura, ele cai para trás, bate com a cabeça, Ai, chora, para não, de chorar, tá fazendo de novo. É enlouquecedor. Meu Deus do céu. É muita Pri, você paciência é que tem que ter. guerreira, conseguiu ficar aqui até o final, inclusive nos comentários. Porque Só pelo Deus. menos assim no estudo, né? Tudo bem, mas ainda você Aqui eu conseguiu. consigo. É. Que bom, Pri, que bom, louvado seja o Senhor. Eu vou fazer uma oração. Quem quiser conversar, eu vou estar aqui. E, enfim, aí vocês estão liberados. E claro, a fotinha, né? Guerreira demais, a Pri, gente. Vou orar então, meninas. Alguém tem algum pedido especial de oração? Eu quero pedir pela minha mãe. A minha mãe, acho que todos vocês sabem, né, o que está acontecendo. A minha mãe está na fila da regulação para conseguir passar por um especialista. E eu tenho um vizinho aqui que trabalha no hospital aqui de grande porte em Nova Iguaçu. E ele falou que é para eu levar ela na emergência segunda-feira. Minha mãe está bem debilitada, ela está praticamente acamada, né? Ela só levanta para comer, né? Por conta da situação dela, para ver se a gente consegue internar ela no hospital em Nova Iguaçu, para ver se a gente consegue fazer essa cirurgia na minha mãe. Porque se a gente ficar esperando a fila da regulação, é bem provável. Eu nem não gosto de falar, mas eu nem sei o que pode acontecer. Então, a gente vai tentar levar ela no hospital para que ela se interne pela emergência, para que ela consiga fazer essa emergência. E quero pedir oração para que dê tudo certo e que Deus também me dê uma estratégia para eu saber o que eu vou fazer com as crianças, né? Porque minha mãe precisa de acompanhante em relação ao meu trabalho. Então, preciso de ajuda nessa questão. A gente vai estar em oração, Pri. Obrigada. Mas alguém tem algum pedido? Tranquilo? Tudo certo. Deus sabe daqueles pedidos que vocês têm no coração, tá, meninas? Nem sempre vocês coloquem aqui, talvez vocês não falem pra ninguém, mas Deus sabe de todos e eu vou estar orando mesmo assim, mesmo sem saber, porque Deus sabe, tá bem? Fechem seus olhos, então. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esta mesa que a gente tem compartilhado da Tua palavra, do pão, Pai, que nos dá vida, nos dá conforto, nos ensina, nos puxa a orelha, mas sabemos que tudo que vem de Ti é bom, tudo que vem de Ti, Pai,
vem para trazer vida, vem para trazer renovo. E te pedimos, Pai, que nos dê esse espírito de abnegação, esse espírito de renúncia que é tão difícil da gente ter. A gente não quer dizer não para as nossas coisas, a gente quer fazer do nosso jeito. E, e a gente tem a cabeça tão fechada, achando que ainda assim é o melhor de tudo, sendo que o Senhor tem algo ainda muito especial e muito melhor planejado. Por mais que a gente sabe, a gente lê na Bíblia, às vezes a gente não consegue colocar isso na prática e sentir, confiar mesmo. Então te pedimos uma bênção em relação a isso, confiando que tu tens o melhor para nós. Aqueles pedidos que não foram colocados aqui no falados no grupo, mas que estão no coração de cada uma aqui. Eu peço que o Senhor estenda a tua mão, esteja fazendo o teu agir, talvez não seja a resposta que cada uma queira, mas que seja a tua resposta, o teu querer, que o coração delas esteja preparado para aprender com isso, seja preparado para passar por isso e avançar, Pai, na caminhada com o Senhor. Por último, queremos te pedir pela mãe da Pri, se essa cirurgia é da sua vontade, Pai, que o Senhor abra as portas, faça o impossível acontecer, meu Pai. Estenda a tua mão sobre elas, dando força e sabedoria em cada decisão. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, estejam com as meninas que não estiveram conosco, estejam com as bereanas, conduzindo o estudo para o próximo livro, próximo tema. Clamamos o teu santo nome, meu Pai, por Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos Amém. fazer uma sapatinha? Amém, meninas.